Como saber se eu sou médium? A resposta a essa pergunta é que paira a cabeça de todos, que ao menos tem conhecimento sobre espiritualidade, e sempre há perguntas que se destacam e que devem ser respondidas de maneira sincera, honesta e possivelmente dentro da verdade de cada um. Algumas dessas perguntas são se as pessoas têm a sensação de que outras pessoas estão falando contigo, mesmo estando sozinho, é tipo uma audiência sem uma presença física. Arrepios na espinha ou calafrios repetidamente, sentir os sentimentos das outras pessoas que estão ao seu redor, acordar frequentemente com o corpo mais pesado que o normal, quando está em lugares muito cheios, ficar indisposto ou com mal-estar, aquela sensação de estar sendo observado, e quando procura não vê ninguém, você se sente mal ao ver plantas sem vidas ou animais sofrendo, seus sonhos apresentam ser verdadeiros. Você costuma ficar nervoso ou com tremor sem explicação plausível. Assim, se as suas respostas forem sim para a maioria das perguntas, você pode ser considerado um médium, mas ainda não define o seu grau de mediunidade. Prova só o princípio que você tem uma certa conexão com o plano espiritual. E desenvolver a mediunidade depende muito das nossas escolhas espirituais e da determinação que cada um tem. Além de podermos nos destacar, e com alguns dos sintomas, a gente pode considerar alguns dos tipos de mediunidade mais conhecidas neste âmbito em que estamos vivendo agora. Por exemplo, a vidência ou a audição espiritual. A intuição fica muito aguçada, como se alguém soprasse o que deve fazer. Os sonhos são voracíssimos, verdadeiríssimos e, na sua maioria, premeditórios. Muitas vezes ouvimos vozes de pessoas que não estão vivas. Tem o transe psicofônico ou psicográfico. Quando se tem vontade de escrever, geralmente em caráter de urgência, e quando avalia o que escreveu, percebe que a ideia não foi sua. Quando realiza ações ou fala de um modo que não corresponde à sua personalidade. A sensibilidade emotiva também. Você parece que sente as emoções dos outros de uma forma intensa, fica muito mais sensível do que o costume. Os sintomas físicos da mediunidade reagem cada ser humano de uma maneira e tem suas manifestações, e podem ir diminuindo na medida que a pessoa vai se aprofundando no assunto e começa a trabalhar e desenvolver. Ela pode vir com suor excessivo nas mãos, transpiração exagerada, formigamentos, vermelhidão nas orelhas e bochechas, sensação de orelhas queimando, sentir calafrios, sensações frequentes de desânimo, falta de energia, acordar cansado, melancolia, abatimento perceptivo, desenvolvimento de novas fobias, palpitações, taquicardíacos, ânsias de vômito, insegurança exagerada, pés gelados, dores nas costas, perdas ou excesso de sono. Alguns dos sintomas passam ou até nem se são percebidos, mas se você vê nessas situações, há fortes indícios que você é um médium que precisa estudar para desenvolver cada dia mais e mais.
A gente pode também identificar, né, a mediunidade infantil com alguns sintomas. Elas começam mais ou menos no processo, né, desde o nascimento, e elas ocorrem pelo fato de ainda estarem passando pelo processo final da sua reencarnação, não estando totalmente ligado ao seu corpo com essa ligação, e se completa após os 7 anos de idade. As crianças costumam apresentar sintomas de mediunidade por ainda estarem conectadas ao plano espiritual. As manifestações mais comuns são as visões e audições. A criança percebe presenças e não se conforma que os pais também não consigam vê-las. O importante aqui não é assustar a criança, deixar que ela fale sobre o que está observando. Algumas crianças podem relatar lembranças de situações que aconteceram, pelo menos não nessa vida. São histórias completas e com detalhes. Só é importante orientar a criança para que não compartilhe suas histórias com o mundo. Ter um ou vários amigos imaginários também é um sinal de mediunidade na infância. Mas nem sempre. Crianças possuem uma imaginação aguçada, então pode ser apenas uma invenção divertida, né? Principalmente por crianças que passam muito tempo sozinhas, né? Sem a presença dos adultos. Uma criança que manifesta mediunidade infantil não será necessariamente um médium na vida adulta. Os principais sinais que você possui mediunidade ostensiva, quando ela está mesmo aguçada, está despertando dentro de você, são a evidência espiritual, a audição, né? Também espiritual, o transe, onde você se liberta do corpo e outra pessoa possui o seu corpo e indica palavras e sentimentos que os outros devem ouvir. Há também o transe psicofônico, onde um médium se permite ficar ao pé do corpo, mas o espírito fala por ele, podendo ser consciente ou inconscientemente esse transe. Por exemplo, os médiuns de efeito físico, né, conseguem mover objetos sem tocar ou fazer as luzes piscarem e essas coisas. É importante saber que para praticar a doutrina estabelece o auxílio de pessoas mais experientes nas áreas e se faz necessário. Não é preciso ter medo da mediunidade. É somente a forma de ajudar os espíritos que necessitam. Quando você tiver essa necessidade de se abrir-se para as questões espirituais ligadas à mediunidade ou não, você apenas procure estudar, ler, saber mais sobre você mesmo, porque é a partir do momento que você reconhece a divindade que habita em você, ela consegue auxiliar você a seguir o caminho certo, na busca certa e com as mensagens corretas que vai atingir o seu ser, trazendo a abertura e junto com você os registros que você possui de tudo aquilo que você pediu antes mesmo de vir. Nas crianças ela pode desaparecer e regressar também depois na fase adulta, mas já é um assunto para a gente se tratar em outra conversa. E o importante mesmo é, se você tem algum desses sintomas ou percebeu algum desses sintomas nas crianças, estar bem ativo e bem receptivo, para que tudo possa correr da melhor forma possível, entendendo os transtornos como uma forma de abertura e aprendizado tão somente, e seguir na fé e na luz, abrindo cada dia mais os seus próprios arquivos e buscando, lendo, estudando e se dedicando a si mesmo e ao próximo. Gratidão. Namastê.